Seja bem-vindo à nossa aula número 1, nossa aula do curso de análise de valor agregado. Vamos lá, vamos fazer uma introdução sobre análise de valor agregado. Quando nós estamos numa obra e nós sabemos que ela gastou mais do que estava planejado, você não pode dizer que esta obra que está ruim ou não, porque você não sabe o quanto que ela agregou, o quanto que a equipe de obra agregou para a obra. Então, nós estamos falando sobre valor. Sempre quando nós falamos sobre valor, nós saímos do campo semântico da subjetividade. Vamos aqui explicar um pouquinho, que vai mostrar muito bem do que eu estou falando. Quando falamos sobre preço e valor, preço é o que você paga, valor é o que você leva, é aquilo que ele realmente vale. Por exemplo, eu tenho um apartamento numa favela. Eu tenho uma casa, um barraco numa favela. Eu coloco o preço de 1 milhão. Vai vender? Só vai vender se o valor, se as pessoas que forem comprar, elas entenderem que ela vale 1 milhão. O preço, você coloca o quanto você quiser. Agora, o valor já é outra coisa. Existe até uma ciência que chama valuation, que é a ciência de conseguir dar valor às coisas. A valuation, por exemplo, ela pega um apartamento, ela vê qual o valor que ela vai poder te render de aluguel até o final da vida útil. Você traz ela para valor presente e aí você pode dizer: esse apartamento vale 300 mil porque eu vou alugar ele a 2.500 por mês, e isso jogado ao longo do tempo vai me dar mais retorno do que eu pegar. Vai dar mais ou menos o mesmo retorno se eu pegar 300 mil e descontar na minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, preço é subjetivo. Valor já saiu totalmente do campo da subjetividade e caímos para o campo de uma ciência. E valor agregado nada mais é do que isso. É o quanto você agregou na obra. Não é subjetivo como gastei 10 mil, estava planejado 5. É bom ou ruim? Não sei. Aí nós temos que levar em consideração o orçamento, o cronograma, o planejado, o executado e a variação em relação ao que estava planejado. Aí sim, nós vamos poder dizer, ter uma análise real da situação. Vamos lá. A análise de valor agregado, ela vem de uma área de gerenciamento de projetos. É muito utilizado em gerenciamento de projetos. Vou botar até aqui uma aspas. É muito utilizado, não no Brasil, né? Porque no Brasil nós vemos que ele é pouco utilizado. Apesar de todo mundo que já fez pós-graduação em gerenciamento de projetos já ouviu falar de valor agregado. Quem tirou certificação PMP, quase todo mundo da área de planejamento já ouviu falar de agregado. Agora eu te pergunto, quantos já viram funcionar? Aí, no Brasil, pouquíssimos. Nos Estados Unidos, é condição necessária no projeto ter valor agregado. Vamos aqui com uma frase de Deming, um engenheiro mecânico. O que ele fala sobre medição, sobre gerenciamento. Essa frase aqui foi depois um pouco sintetizado pelo Porter, mas a autoria aqui, quem trouxe a ideia foi Deming. Não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso do que não se gerencia. Ou seja, vamos botar aqui
Alguém chega e pergunta quanto que mede, em média, um Homo sapiens. Se a pessoa não definiu Homo sapiens, ela não vai saber medir. Se ela não entende, ela não vai conseguir definir. Se ela não entende, ela não consegue gerenciar. Se não gerencia, não há sucesso. Porque tudo que corre sem gerenciamento está fadado ao fracasso. Existe na natureza a segunda lei de Newton, a segunda lei da termodinâmica, que fala sobre a entropia, né? Sobre o grau de desordem de um sistema, o qual todos os sistemas estão sujeitos à entropia. Então, sempre que você não gerencia algo, saiba que aquilo vai fracassar. Podemos ir aqui, por exemplo, o campo do casamento. Para o casamento dar errado, o marido não precisa chegar todo dia bêbado, bater na mulher, desrespeitar. Ele não precisa jogar contra. Basta ele fazer nada. O fazer nada, deixar a entropia atuar, já vai te deixar para o insucesso. Você tem uma obra, você não gerencia, o sucesso será zero. Então, em termos, levando agora para a óptica da análise do valor agregado, quando nós falamos sobre medição, estamos falando sobre dados. A análise de valor agregado, ela trabalha com dados. É necessário retirar dados para poder trabalhar em cima deles. É necessário também ter a definição dos processos, você ter definido os processos que fazem parte daquilo que você está retirando os dados. Senão, você muitas das vezes pode acabar retirando informações de forma errada. Eu vou exemplificar. Você tem que entender o processo para obter o sucesso. Vamos, por exemplo, você quer fazer uma medição sobre lançamento de cabeamento. Você tem que entender, você tem que ter uma pessoa para levantar esses dados, você tem que entender o limite de bateria dessa atividade, aonde que é lançamento, aonde não é mais lançamento. Você tem que ter bem definido, você tem que entender o processo para você conseguir fazer essa análise do valor agregado, para conseguir gerenciar e aí sim ter o sucesso. Imagina se nós colocamos 3 pessoas, 3 apontadores para medir o lançamento de cabo óptico ou de qualquer tipo de fiação, e um mede de uma forma, o outro começa a medir, o outro já coloca já começa a colocar no tempo também na hora de medir o tempo que o eletricista demora, o ajudante de eletricista demora para fazer a ligação. Ou seja, o processo não está definido, não está entendido por todo mundo. Isso é extremamente importante. A análise do valor agregado, ela necessita de um gerenciamento de perto das atividades. Senão, não adianta. As principais dificuldades em projeto é você conseguir uma medição sadia, uma medição verdadeira. E, tendo essa medição, você conseguir fazer uma avaliação dos resultados, uma avaliação correta. Aí veio a análise do valor agregado. Ela atua nesses 2 problemas, nessas 2 áreas críticas não problemas, áreas críticas de um projeto, para obter previsões confiáveis. Você vai sair do campo da subjetividade e agora você vai poder dizer realmente
o que está acontecendo com o projeto, sobre a saúde do projeto. Vamos, por exemplo, aqui, quando você tem um projeto que está dentro do orçamento, porém está atrasado no cronograma, ou seja, isso é ruim. Quem olha de fora fala assim, ó, tá dentro do orçamento, o projeto tá dentro do orçamento. Você vai falar, pô, legal, então o projeto tá bom. Não, não tá bom. Por quê? Porque existe uma dicotomia entre prazo e orçamento. E quando nós fazemos essa análise, nós verificamos que não está nada bom, porque você está andando a uma taxa menor do que estava previsto. Outro caso, quando estamos acima do orçado e atraso no cronograma, nossa, aí a situação está péssima, né? Aqui está botando ruim, mas eu poderia dizer que está péssima. Ruim é pouco. Vamos aqui no outro caso. Eu tenho o cronograma adiantado e estou ainda abaixo do orçamento, ou seja, 1000 maravilhas. Ou então eu estou dentro do orçamento e estou com o cronograma adiantado. Bom, eu estou sendo muito eficiente, né? Estou andando uma produtividade maior do que eu havia planejado. Agora, nesses dois casos aqui, é necessário já ver um estudo. Por exemplo, eu estou com o cronograma atrasado, porém eu estou abaixo do orçado. Aí nós temos que ver os índices. Porque se eu tiver atrasado 10% e abaixo do orçado 20%, é uma coisa. Eu posso dizer que talvez esteja bem. Porque eu estou com uma taxa de uso dos meus recursos, ela está melhor do que o que eu estou perdendo em tempo. No caso, o cronograma está atrasado em 10%, mas eu estou gastando 20% a menos, então eu estou bem. O contrário já não seria verdade. Por isso, quando caímos neste caso e neste caso, é necessário fazer uma análise mais minuciosa e verificar os índices, índice de prazo e o índice de custo. Por isso que o valor agregado ele é um alarme. Ele mostra a saúde do seu projeto. E a gente sai desse campo da subjetividade, onde o cronograma está dentro do prazo, então tá legal. Tá legal? Ué, só olhando isso? Você não pode tirar uma conclusão olhando apenas uma variável. A análise do valor agregado é uma ferramenta amplamente difundida nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é extremamente limitado. A análise do valor agregado, ela necessita da utilização no cronograma físico-financeiro. Por quê? Porque existe essa dicotomia. O análise do valor agregado está sempre analisando o prazo com o custo. Por isso é necessário haver essa análise. Ele leva em consideração o cronograma, o quanto você planejou, a taxa que você planejou está andando no seu projeto, que você está gastando. Ele leva em consideração o seu custo real, o seu avanço físico real. Ele leva em consideração o orçamento que você planejou, o orçamento que você está ao longo do seu tempo, né? O seu fluxo de caixa. E com isso a variação. Isso tudo é analisar valor agregado. E por que no Brasil esse uso é tão limitado? Existem vários motivos que eu vou falar ao longo do curso. Vou falar muito sobre como a gente dirimir esses problemas, mas vamos falar aqui como o grande problema, a origem. Os 20% dos problemas geram 80% dos problemas. Desculpa, os 20% dos problemas, das causas, né, geram 80% das consequências. Essa é uma ideia de Pareto, né? Estamos colocando aqui
os principais motivos por que isso não dá certo no Brasil. Primeiro, que a mão de obra é sem treinamento. Não adianta nada falar, o gerente, se você for numa entrevista e perguntar para o gerente, você sabe o que é valor agregado? Ele fala, sei, eu vi no meu curso de gestão de projetos, eu não sei o que lá. Porém, saber a teoria é uma coisa, a prática é totalmente diferente. A pergunta tem que ser, você já aplicou em algum projeto e deu certo? Ou você aplicou no projeto e o que deu errado? É importante saber o porquê que deu errado. Porque o saber o porquê que dá errado já é pelo menos ele já tem um histórico para na hora que você for implementar no seu projeto, já há por onde começar, por onde não se deve seguir. Uma falta de cultura por parte da gerência. Por quê? Porque já se vende um histórico que valor agregado é caro, porque tem que ser um gerenciamento de ponta a ponta. Sempre deu errado, por que vai dar errado, por que vai dar certo nesse projeto? Valor agregado é para a NASA, não é para o meu projeto aqui. Meu projeto aqui não precisa disso. E também gestores laissez-faire. É aquele gestor que deixa, que não é um gestor que monitora, né? É um gestor mais que deixa o negócio correr solto. Porque o que acontece? A análise do valor agregado, se você quer implementar a análise do valor agregado, você tem que ter os seus processos muito bem alinhados e o gerenciamento tem que ser de ponta a ponta. O que é ponta a ponta? Desde o apontador, que vai colher os dados na obra, até o engenheiro que vai fazer a análise e vai obter os resultados, vai fazer a leitura gráfica, que vai elaborar o entendimento daquilo. Porque se o apontador ele não tem o devido treinamento, se ele vem com as informações erradas, a gente vai cair naquele ditado em inglês de shit in, shit out, que, desculpe o termo, se entra merda no sistema, sai merda. Se você tem matéria-prima ruim, você não vai esperar um produto bom. Então é necessário ter um controle em todas as etapas. E nisso é que muitos projetos eles pecam também. Falta de mão de obra, de treinamento da mão de obra, falta de cultura e gestor que não faz um monitoramento do projeto. Quando eu falo aqui de cronograma físico-financeiro, gente, não dá para pensar em análise do valor agregado se você não tem uma EAP física conversando com a EAP financeira. Esquece. Isso é a condição sine qua non. Então é isso. Isso é o que eu pretendia falar nessa nossa primeira aula. De uma forma bem tranquila, apresentar o que é análise do valor agregado. Aos poucos, no nosso curso, nós vamos destrinchar, falar um pouquinho sobre gerenciamento de projetos, falar sobre o que assim, ir mais a fundo do valor agregado, lá graficamente. E vamos falar também, analisar o porquê dá errado. E também eu vou estar sempre falando como que eu trabalho com valor agregado nos projetos que eu já atuei. E vou deixar não uma receita de bolo, mas como um bom engenheiro de produção, todo engenheiro de produção ele tende a criar metodologias. Então, uma metodologia que seria muito interessante vocês aplicarem, vocês seguirem para que desta vez dê certo a análise de valor agregado no seu projeto. Muito obrigado e espero vocês na aula número 2.